Estamos grabando. Buenas tardes. Boa tarde a todas e a todos en Portugal y en Salamanca. Estáis en la plataforma, en la red de plataformas virtuales de la Universidad de Salamanca, de la que forma parte muy destacada el Seminario de Historia Contemporánea de Derechos Humanos dirigido por Maripaz Pando Ballesteros. Ella está con nosotros aquí. Es un honor recibir a Isabel Baltasar, una vieja conocida y amiga, una vieja colaboradora de la Universidad de Salamanca, siempre presente en nuestros congresos de derechos humanos en esta plataforma. Y ya anuncio que al margen de la presentación que va a hacer, por supuesto, la directora del Seminario de Historia Contemporánea de Derechos Humanos, Maripaz Pando Ballesteros, y de la que hará la propia interesada, Isabel Baltasar, esto va a quedar grabado y, por tanto, estará disponible para todas aquellas personas que quieran conocer mejor los contenidos de ese libro en un día importante, el Día de Europa, ¿verdad? De modo que tiene todo el sentido el recibirles en esta plataforma, que es una plataforma que sobre todo trabaja derechos humanos, pero como sabemos, los derechos humanos son uno de los referentes y uno de los elementos más trascendentales que dan a conocer la Unión Europea. Y trabajamos también con temas de relaciones de género, con lo cual las mujeres y Europa, en el Día de Europa, parece que tiene todo el sentido que vayamos a verlos hoy aquí. Muchas gracias, Maripaz Pando, por haber elegido la plataforma para dar entrada a este seminario. Muchas gracias, Isabel Baltasar, por colaborar una vez más con nosotros. Y tiene la palabra la directora del Seminario de Historia Contemporánea de los Derechos Humanos de la Universidad de Salamanca, la profesora María Paz Pando Ballesteros, que va a moderar esta actividad. Muchas gracias, profesora Martínez Quinteiro, querida Esther. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes a los que nos acompañan desde Portugal, querida Isabel, la profesora investigadora Isabel Baltasar, y es un placer poder compartir este webinario en directo con los alumnos de la escuela más antigua de la ciudad, como nos decía la profesora Isabel hace un momento. Bien, para nosotros es un placer desde el Seminario Internacional de Historia Contemporánea de los Derechos Humanos, del que la profesora Esther Martínez Quinteiro forma parte de manera muy destacada. Es un placer poder haber organizado o formado parte de la organización de esta actividad, y agradezco enormemente a la red de plataformas que dirige la profesora Martínez Quinteiro el habernos dado la oportunidad de conmemorar el Día de Europa de esta forma tan estupenda como es, con una gran europeísta y una gran especialista en la historia y en los estudios sobre Europa, como es la profesora Isabel Baltasar. Voy a pasar a presentar muy brevemente porque la profesora Isabel Baltasar es muy conocida de todo el foro que estamos aquí formando parte de este webinario, pero voy a pasar a resaltar algunas de sus líneas más relevantes de trabajo y de su trayectoria de formación y su trayectoria académica y docente e investigadora. Isabel Baltasar es licenciada en Filosofía por la Universidad Católica de Lisboa y mestre en Historia Cultural y Política por la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Nova de Lisboa. Esta universidad que nos une a la profesora Esther Martínez Quinteiro, a Isabel Baltasar, a tantas otras colegas y amigas, ¿verdad? Y a mí misma, donde hemos tenido ocasión de compartir muchos foros y muchas discusiones académicas. Es doctora en Historia y Teoría de las Ideas por esta misma Universidad de Lisboa y con posterioridad continuó su formación como posgraduada en la Universidad de Coimbra. Todo ello lo ha realizado con una especialización en estudios sobre Europa. Su tesis estaba titulada Portugal y la idea de Europa, pensamiento contemporáneo.
Bueno, pues también en ese posgraduado en la Universidad de Coimbra trabajó en estudios europeos y en la idea de Europa y la diplomacia europea. Como ven, una línea con una enorme continuidad y una línea fundamentalmente centrada en el europeísmo, en la idea de Europa y en la construcción de Europa. Es investigadora integrada del Instituto de Historia Contemporánea de la Universidad Nova y también forma parte del Instituto del Centro de Estudios Interdisciplinares del Siglo XX, el CEIS 20, ¿verdad? Que tan conocido es en la Academia Portuguesa. Bueno, con esta línea la profesora Isabel Baltasar cuenta con enormes publicaciones, con numerosas publicaciones importantes y destacadas. Algunas de ellas han recibido relevantes reconocimientos. Ha recibido el premio Gulbenkian por uno de sus trabajos y bueno, por esa obra titulada Repensar Portugal y la idea de Europa, publicada en el año 2020. Por tanto, de reciente publicación y de reciente obtención de esa distinción. Por tanto, bueno, pues un enorme reconocimiento y para nosotros es un enorme placer poder contar con esta especialista y experta en esta cuestión en el Día de Europa. En esta tarde, la actividad que nos ocupa fundamentalmente está centrada, como no, en esa idea de Europa, pero en el papel de las mujeres, aglutinando esa idea que la profesora Martínez Quinteiro comentaba, que vinculamos la defensa de los derechos humanos, la defensa de los derechos de las mujeres y la visibilidad y la presencia de las mujeres pues, en el espacio público y dentro de ese espacio público, como no, en la construcción de Europa y en la idea de Europa. En ese sentido, ha coordinado junto a otras destacadas investigadoras portuguesas, la profesora Alice Cunha e Isabel Lusada, han coordinado el diccionario As Mulleres e a Unidad Europea que presentamos esta tarde aquí, que viene a hablarnos de esta obra la profesora Isabel Baltasar. Yo quiero felicitarla por esta obra que ha tenido en el poco tiempo que lleva publicada un enorme recorrido. Ya va por su segunda edición y ha sido publicada, bueno, pues hace escasamente un año, no sé, la profesora Isabel Baltasar nos podrá confirmar las fechas. Yo tengo el enorme honor de haber podido colaborar en alguna de las entradas de ese diccionario. Mucho agradezco a la profesora Isabel Baltasar que contara conmigo, que depositara su confianza en mí. Y bueno, pues no quiero quitarle tiempo de la intervención, simplemente quiero agradecer que esta tarde esté con nosotros, que nos haya permitido la oportunidad de acercarnos a esa escuela maravillosa que comparte la actividad con nosotros y que espero que disfruten de esta actividad y de este webinario. Y le cedo la palabra a Isabel para que pueda hablarnos un poco de este diccionario As Mulleres, a Unidad Europea, que es editado por la República Portuguesa y que ha sido presentado en los grandes marcos de las ciudades de Portugal. Entonces, bueno, seguro que nos puede poner un poco al día de ese proceso de evolución hasta esa segunda edición y del contenido de la obra. Muchas gracias, profesora Isabel Baltasar. Muito obrigada, Maria Paz. Amiga queridíssima Esther, por estarem aí, mas deixem-me também agradecer a cada uma das embaixadoras júniores e a cada um dos embaixadores júniores e também aos seus professores que estão hoje aqui para comemorar connosco o Dia da Europa, a partir da ilha de São Miguel, nos Açores, aqui na escola Anter de Quental, a escola mais antiga da cidade. Estamos aqui num lugar cheio do espírito, como é toda a cidade de Salamanca, e por isso estamos inspirados pelo espaço e também pelas caras deles, que estão tão atentos, que são mesmo inspiradores. Eu queria dizer a todos que esta obra,
que as professoras de Salamanca têm vindo hoje aqui a apresentar, intitula-se Dicionário das Mulheres e a Unidade Europeia. Como disse a professora Maria Paz, hoje estamos aqui a apresentar por uma razão, é que já estamos na segunda edição, tendo apenas lançado a obra a público em junho passado. Em menos de 6 meses, a primeira edição esgotou e fizemos esta segunda agora em janeiro último, e por isso celebramos o Dia da Europa com esta obra, editada pela Assembleia da República e coordenada por mim, pelas professoras Alice Cunha e Isabel Lousada. Queria só contar-vos um pouco, para vos alimentar os vossos sonhos, que nada na vida se constrói sem um sonho. Por isso diz o poeta em Portugal, Miguel Torga, o sonho comanda a vida. E era tão importante que cada uma de vocês, cada um, tivesse um sonho pessoal, um sonho europeu. E qual foi o meu sonho? Para não vos desanimar, queria dizer-vos que os sonhos demoram muito tempo a realizar e só nasceu porque já sou velhota, porque há 3 décadas que eu andava nos estudos europeus com a certeza de que não podia haver apenas aquela Europa que falámos há pouco, dos tratados. Não podia haver apenas uma Europa da integração económica. Era preciso também uma Europa da cultura, da história, dos valores, desta participação democrática de que falámos antes deste webinário lá fora, quando vocês cantaram muitíssimo bem e tocaram o hino. A verdade é que é isso. A Europa não é só corpo. A Europa, como vocês hoje me mostraram, tão afinadinhos, a Europa é também espírito. E o espírito da Europa reflete-se nas artes, que vocês me tocaram, reflete-se também na literatura e em todas as memórias dos construtores da Europa, que tiveram sonhos sempre maiores do que aqueles que conseguiam realizar em cada momento. Porque uma coisa é o sonho que nos conduz e outra coisa é a possibilidade real de concretizarmos cada sonho a partir dos políticos. E eu costumo dizer que os pensadores são visionários e estão sempre muito à frente dos políticos, que são os pragmáticos, e por isso andam atrás desses grandes homens e mulheres que pensaram a Europa. Por isso, queria dizer-vos que antes deste dicionário, e agora já percebem por qual foi a ideia deste segundo volume, nós tivemos um primeiro volume intitulado Dicionário das Grandes Figuras Europeias. Porque durante o mestrado em estudos políticos, quando eu dava a cadeira de História da Construção Europeia, eu fui estudando esses visionários da Europa, e os estudantes, como veem vocês, são fundamentais na vida dos professores. E a verdade é que muitos estudantes acabaram por fazer teses sobre os pensadores europeus, como Jean Monnet, Khaled e Aristides Briand, entre outros, mas também sobre mulheres. Em Portugal, Maria de Lourdes Pintacilgo, em Espanha, uma Maria Zambrano, entre muitos outros, que foram alertando-me para o facto de que era preciso fazer um dicionário onde pudessem estar todas estas grandes figuras, homens e mulheres, que caminham lado a lado pelos direitos humanos. E foi nessa altura que realizámos o primeiro volume, foi nessa altura também que a Maria Paz colaborou, já, e a Esther também em espírito, porque estive sempre a puxá-la,
E a verdade é que quando chegámos à Assembleia da República para apresentar o nosso primeiro volume, coordenado na altura só por mim e pela Alice, a verdade é que foi apresentado pela senhora Secretária de Estado, Ana Paula Zacarias. E durante a apresentação, ela disse que gostava muito do dicionário, que os dicionários eram uma obra fantástica. E vocês, meninos e meninas, também devem achar, quando não sabemos uma coisa, onde é que vamos? Ao dicionário. E a verdade é que a Secretária de Estado também disse que era esplêndido, mas havia um problema no primeiro volume. Ela perguntou-nos porquê que numa obra com 85 figuras, só 5 são mulheres. E nessas 5 mulheres, estava lá a minha Irene Vasconcelos, estava a Maria Zambrano da Maripaz, e estavam só mais 3. Louise Weiss. E aquelas que eram evidentes. Eram muito poucas. E quando a Secretária de Estado perguntou porquê, nós não tínhamos resposta. Ou seja, eram as que nos tinham aparecido pelo caminho da investigação. Naquela listagem toda, faltava qualquer coisa que era preciso investigar. Então, ela lançou-nos o desafio e, passado 2 anos, lançámos em 21, em 19 o primeiro volume, As Grandes Figuras, e em 21, o Dicionário das Mulheres. Porquê que o primeiro só tinha 5 mulheres? E essa é uma questão que nós perguntamos sempre. Mas afinal, as mulheres não estão sempre lado a lado, passo a passo, a construir a história com os homens? Então porquê que não são reveladas? Porquê que nós não as conhecíamos? Ignorância nossa? Isso é verdade, somos muito ignorantes, eu pelo menos. Mas, no entanto, quando fomos fazer a investigação de um ano, não apareceram as mulheres como nós queríamos. Tínhamos apenas 9 mulheres agora, as chamadas Mães da Europa. Não podíamos fazer um dicionário só com 9, ficava muito pequenito. Então o primeiro tinha 85. E a verdade é que foi a partir dessa altura que nós lançámos um desafio às embaixadas para colaborarem connosco à procura de pelo menos uma mulher em cada um dos 27 países, para que estivessem representadas mulheres dos 27 países e pudéssemos dar visibilidade a tantas outras que estiveram na ribalta da construção europeia, que pensaram a Europa, mas eram completamente desconhecidas. Não porque não estiveram lá, mas porque a história ainda não as tinha reescrito. Então, olha, meninos e meninas, foi uma aventura, porque quando começámos a distribuir as entradas pelos autores, e ficou decidido que cada professor vosso só escrevia uma entrada, logo, na primeira tínhamos 85 investigadores e nesta viemos a ter 80, 79 mulheres e uma mulher. Sabem qual é a primeira mulher com a qual abro o dicionário? Adivinhem, vocês já hoje a cantaram? A Mulher Europa. E esta Europa, figura feminina, abre o nosso dicionário. Quando é essa? Ainda foi fácil conhecer a Senhora Europa. Vamos para a história, para os mitos, para além da Europa. E tivemos um brilhante texto escrito por um professor investigador da Universidade do Minho, o professor Acílio. O problema, meninos e meninas, foi quando quisemos entregar as outras 79 a todos os autores que as receberam
e nos devolviam porque não sabiam nada. E eles diziam-nos assim: nós não sabemos, deem-nos fontes. Nós, muitas delas, não sabemos nada, a não ser o nome, às vezes nem temos a data de nascimento e de morte. Como é que vamos escrever sobre o que não sabemos? Esta era a pergunta dos nossos autores e nós respondíamos que também não sabíamos, por isso é que éramos investigadores, tínhamos que ir procurar saber. E assim se construiu como uma teia de Penélope, através dos fios de Ariane, em que vamos procurar mulheres visionárias da Europa. Mas porquê que não eram reveladas no primeiro volume? Porque a sua faceta não era, sobretudo, de europeístas. E aqui temos a Esther para nos falar certamente aqui pouco. A verdade é que estas mulheres lutavam, sobretudo, pela paz. E hoje estamos também aqui a celebrar 72 anos de paz neste projeto da União Europeia que falámos há pouco antes de entrarmos para esta sala. E aqui a mesma coisa, estas mulheres eram as pacifistas. Estas mulheres estiveram sempre lá. No entanto, ficavam ocultas pela história e foi o nosso empreendimento darmos agora espaço para que as pudéssemos reconhecer. Então, chegamos à conclusão de que a Europa tem pais da Europa, também tem mães da Europa. Por que é que conhecemos tão bem os primeiros e quase desapareceram as segundas, ou porque não tiveram visibilidade? A verdade é que a Europa é feita de homens e mulheres, feita de projetos que envolveram homens e mulheres. E hoje estamos aqui para reabilitar a sua memória. Foi esse trabalho de Hércules que percorremos nesta obra. Primeiro, como vos contei mesmo agora, para identificarmos as figuras femininas. Depois, para as conhecer, porque muitas delas permaneciam totalmente desconhecidas. Foi este o problema principal e ponto de partida da nossa investigação. Era preciso conhecermos mulheres que tinham contribuído para a unidade europeia no pós-Primeira Guerra, no pós-Segunda Guerra, visionárias de um futuro de paz e solidariedade para o nosso continente, o velho continente europeu, como diz Salvador de Madariaga, esse farol que dá a luz ao mundo por ser o substrato dos direitos humanos no mundo. A verdade é que era preciso agora darmos a voz a estas mulheres reveladas pela primeira vez com investigadores de Portugal, de Espanha, que temos aqui Salamanca, e também de Itália, entre outros países que colaboraram para este dicionário. Atrevi-me a dizer à Maripaz e à Esther, e a vocês este segredo, que até gostaríamos que a obra fosse publicada em inglês, para todos os países estarem de posse daquilo que nós nada sabíamos. E agora podíamos dar este contributo ao projeto da União Europeia. O que é que fizemos? Escrevemos estes autores, eu pelo menos sinto-me sempre uma formiguinha, ninguém consegue fazer nada sozinho e só uma grande equipa de investigadores
poderia escrever os verbetes destas mulheres e também no final de cada verbete onde se conta a vida e a obra, a bibliografia para quem quiser saber mais. E vocês, queridos jovens, são o futuro da Europa e são vocês que vão contar a história da Europa a seguir nos próximos capítulos. Portanto, nesta obra quisemos falar das mulheres e da unidade europeia, levantando a memória das mulheres que contribuíram para a construção europeia pelas suas ideias inovadoras, pela sua prática política e pela sua intervenção nas instituições europeias. Muitas vezes, muitas destas mulheres foram mesmo eurodeputadas. Por exemplo, Louise Weiss, a mulher que esteve logo a seguir à Primeira Guerra Mundial a falar-nos da paz, a mulher que continua a seguir à Segunda Guerra Mundial lutando pela paz e por uma alma da Europa, e a mulher que se vai sentar ainda no primeiro Parlamento Europeu em 1979, também presidido por outra mulher, Simone Weil, que agora temos no dicionário segundo volume, e esta mulher, Louise Weiss, vai sentar-se aos 85 anos como a avó Europa. Por isso, como veem, uma vida não chega para realizar todos os sonhos, mas temos de nunca desistir deles e ir construindo passo a passo, através de propostas concretas, pragmáticas, mas também ideias, porque, como me ensinou a professora Esther, as utopias antecipam o futuro. Disse a professora Esther numa lição em sua homenagem, e eu gostei tanto da ideia que a partir de agora eu sou fã de utopias, porque não há futuro sem termos ideias que pensamos que não vamos realizar, porque nunca apaguem os vossos sonhos. Hoje dizem-vos assim: oh, vocês estão a pensar alto demais. Nunca pensamos alto demais nem longe demais, porque a história dar-nos a razão. E se não forem vocês, meninos, a realizar essas ideias, serão os vossos filhos, os meus europeuzinhos, os vossos netos e as outras gerações. Nunca podemos parar. E a utopia é o que nos faz avançar, e gostaria tanto que a professora Esther hoje aqui falasse dessa frase dela célebre que fez doutrina para mim. Queria, para terminar, dizer também, e hoje que comemoramos o Dia da Europa, dizer algo fundamental, que foram as mulheres a empreenderem também a construção dos valores da Europa. E hoje nós estamos aqui a celebrar juntos os valores da Europa. Até queria dizer à Maria Paz e à Esther que cada escola embaixadora do Parlamento Europeu está hoje, dia 9 de maio, a plantar uma árvore, a árvore da Europa, a quem pedimos para dar o nome de um valor. E é esse conjunto de todas as árvores das vossas escolas vai chamar-se, estou-vos a dizer em primeira mão, mas ninguém sabe, o Bosque Sassoli, em memória do recém-falecido presidente do Parlamento Europeu, Davide Sassoli, e ele também nos ensinou que é preciso entregar o projeto europeu a todos os meninos e meninas, como ele diz num filme que a vossa professora Isabel vos irá passar, ou eu daqui a pouco, que trazia de mensagem em sua memória. Hoje
teremos estes valores europeus evocados por uma árvore, com raízes bem profundas, para darem os frutos dos valores que precisamos para o presente e o futuro da Europa, agora ensombrado pela guerra na Ucrânia, em que somos todos Europa pela paz, pela solidariedade e pelos valores. E estas mulheres deram vida a cada um destes valores através da sua história e agora da sua memória, que não morre porque a sua mensagem ficou nesta obra. Muito obrigada a todos os que escutaram, muito obrigada à Universidade de Salamanca, às professoras Maria Paz e Esther. Bem-ajam. Obrigada. Yo apenas quería hacer una aclaración, que es que la frase sobre la utopía es de un gran profesor de historia contemporánea, que era Jover, que era catedrático de historia contemporánea en Madrid, y que decía que las utopías son anticipaciones políticamente realizables. Esa era la frase, yo la he hecho mía, pero no es mía, es del profesor Jover, y por tanto no quiero quedarme o apropiarme con una idea que es de otro. Pero muchas gracias por tu cita, porque yo creo también eso. La utopía en el momento que se formula a veces es imposible, a veces parece lejos, pero efectivamente a la larga esa utopía da forma a la realidad. Y sin más, yo creo que Maripaz quiere hacer algún cierre o quiere hacer alguna aclaración o quiere decirte algo, decirnos algo a las personas que estamos escuchando. Bueno, no mucho más que agradeceros. Agradecer, por supuesto, la intervención de la profesora Isabel Baltasar, agradecer su entusiasmo, que es contagioso, que siempre cuando estamos con ella salimos más europeístas, nos contagia esa vocación por Europa y el sentimiento europeísta tan necesario, ¿verdad?, en estos momentos. Me ha gustado mucho la referencia en esa alusión de las mujeres que aparecen en el diccionario, que no todas son expresamente o han trabajado expresamente en los momentos de la construcción, sino que tenían esa idea de defensa de Europa y esa defensa de la paz, como decía la profesora Isabel Baltasar. Comparto perfectamente, totalmente esa idea, y me ha gustado mucho que en estos momentos tan convulsos, ¿verdad?, pues haya sacado esa referencia. Por supuesto, agradezco la presencia y la cobertura de la profesora Esther Martínez Quinteiro, por supuesto a todos los estudiantes y el profesorado que nos acompañan desde las aulas de Portugal. Y yo no sé si tenemos tiempo, la profesora Esther Martínez quizá nos pueda indicar si tenemos tiempo para hacer un debate, si hubiese alguna intervención o alguien quisiera hacer algún comentario allí en la sala, o bien la profesora Esther Martínez Quinteiro o alguna cuestión. Yo creo que hay tiempo para el debate porque la plataforma estaba abierta de 4:30 a 5:30. De modo que tenemos aquí 20 minutos si se quieren aprovechar para que haga cualquiera de las personas que están en la sala, o la profesora Maripaz Pando o la profesora Isabel, que hacer alguna nueva aclaración sobre las cuestiones que ha planteado. Yo me gustaría hacerle una pregunta. De todas las mujeres, pero de Europa, la mujer Europa, que forman parte de su diccionario, ¿cuál señalaría con especial énfasis por el papel que ha desempeñado en la construcción de Europa? ¿Podría decirnos una que sea su referente principal, que sea una figura que le parezca especialmente importante? Sim, eu tenho que destacar a minha figura, que eu acho. Eu tenho que dizer que escrevi sobre uma figura que acho especialmente importante e que, de facto, estava completamente desaparecida. E conto-vos só essa pequenina história para vocês verem, meninos e meninas, que podem ir lá para casa para os arquivos, que também vão encontrar peças para o nosso puzzle e dizem assim, temos aqui histórias tão interessantes que não conhecíamos. E eu, de facto, estava em Paris a investigar
os manuscritos do Victor Hugo. A esse propósito, queria-vos dizer hoje que estamos aqui com as nossas amigas da Universidade de Salamanca a celebrar o nosso Dia da Europa no Parlamento Europeu e na Europa toda, claro está, mas vocês são escola embaixadora do Parlamento Europeu e é o vosso primeiro ano neste programa e já estão tão importantes em Salamanca, já viram o vosso papel? E é muito interessante verem que de facto às vezes passamos pelas coisas e não as vemos, e eu estava nos manuscritos envolvida no Victor Hugo porque ele tinha plantado naquela manhã na casa de Autoviause um carvalho. Se não tiverem árvore, olha, plantem um carvalho. E ele tinha dado a esse carvalho o nome de Carvalho dos Estados Unidos da Europa. Nesse poema maravilhoso, eu fui até à Sorbonne, à procura de mais na biblioteca, queria saber tudo sobre o poeta e o político, o grande político inspirador dessa ideia de Estados Unidos da Europa, quando descobri uma mulher, Irene de Vasconcelos, que era a primeira mulher doutorada na Sorbonne, portuguesa. Tinha uma biblioteca com o seu nome, Biblioteca de Cultura Portuguesa na Sorbonne. Vivia em Paris e era correspondente do jornal, o periódico Diário de Lisboa, e estava como observadora na Sociedade das Nações, precisamente no pós-Primeira Guerra. E ela todos os dias escrevia na imprensa, e isso eu fui descobrir lá. Ela entrevistava os grandes estadistas do mundo inteiro, era jornalista, viajava. Nunca se esqueçam, meus meninos e meninas, que Jamoni dizia-nos sempre, agora que as pessoas não me ouçam, não leias muitos livros, mas viaja muito e ficarás a conhecer os homens e as instituições. E esta mulher, Irene de Vasconcelos, viajava por todo o mundo, entrevistava, mas o espetacular é que no Diário de Lisboa nós temos as primeiras páginas de 1926, todos os dias seguidos, intitulado Estados Unidos da Europa. Os editoriais Estados Unidos da Europa. Como é que era possível nessa época, hoje, que estamos plenamente no projeto europeu e não temos, vamos olhar para os jornais, aqui em Ponta Delgada, encontram algum que tenha Europa na primeira página, Público, Diário de Notícias, não temos. E nesta altura nós tínhamos uma grande divulgação com estas mulheres ímpares que viveram no mesmo tempo. Irene de Vasconcelos, Louise Weiss, que se cruzavam. E qual não foi o meu espanto quando vim a descobrir já em Lisboa que ninguém conhecia nada sobre ela. E ela para mim foi interessantíssima porque eu só trazia o que tinha encontrado e fui à terra natal dela. Como se viesse aqui a Ponta Delgada, se ela aqui tivesse nascido, fui a Arganil e Arganil não conhecia. E o presidente da Câmara pediu-me se eu fazia uma conferência sobre ela, porque ninguém sabia nada. E até disse assim, mas os meus vereadores da cultura são muito burros, ninguém sabe nada. E foi nessa altura, vejam como se faz uma investigação, que no final aparece uma sobrinha neta que vivia em Lisboa, tem 98 anos agora, e disse que tinha lá todo o espólio dela, e eu passei a ir para a casa dessa senhora, que até tem uma empregada ucraniana que fazia o chá, e eu passei a ser quase neta desta dona Sílvia, a ver, ela dizia-me, não leia tudo, que o sentido é sempre o mesmo, e eu dizia, não, é tudo precioso, e assim fui descobrindo esta mulher a partir de algo que se podia ter perdido,
às vezes até ter ido para o lixo porque estava num saco de papéis amontoados, um álbum fotográfico amontoado em papéis, e eu depois acabei por trazer uma foto da Irene e colocá-la em minha casa, que a senhora me ofereceu por ter várias iguais, e ela agora também é a minha família europeia. Por isso, para mim, foi muito interessante esta Irene de Vasconcelos, mas outra para mim fundamental foi essa que vos falei, Louise Weiss, porque precisamente era essa sim, já tinha visibilidade e ela escrevia muito sobre uma alma para os europeus e dizia uma coisa que ainda hoje nós ouvimos na União Europeia: construir uma Europa sem os europeus não faz o menor sentido. E isso foi o que falámos há pouco. A Europa são vocês, são os cidadãos, as cidadãs europeias. E Louise Weiss era já pioneira neste projeto europeu. Bom, mas depois todas as outras me encantam. A Maria Paz pode falar da dela, também fiquei encantada. Olhem, fiquei convertida a todas e queria lê-las de novo porque estamos sempre a aprender, meninos e meninas. Es verdad que todas las figuras que aparecen en el diccionario son muy interesantes, con unas vidas tremendamente bueno, pues, implicadas en la defensa de la paz, en las denuncias de las guerras. Bueno, pues viven en el periodo convulso de entreguerras. Y el diccionario es tremendamente rico e interesante por el contexto también en el que fluyen las vidas de estas mujeres. En mi caso, trabajé sobre María Zambrano, una gran filósofa española, conocida por su obra filosófica y por su pensamiento, pero no tanto por su europeísmo. Y es una figura con la que aprendí descubriendo y trabajando este personaje que conocía no como europeísta y desde luego de la generación de los europeístas que ha mencionado Isabel Baltasar, de Madariaga, de todos esos que se consideran, de todo ese grupo de intelectuales españoles que se consideran los padres de Europa, españoles, y que marginan o invisibilizan a María Zambrano cuando es discípula de ellos. Y está en el Ateneo de Madrid con ellos, está en sus clases con ellos, escribe con ellos y tienen un pensamiento muy similar al de ellos. Entonces, bueno, yo creo que es una labor también la de reconocimiento y la de visibilizar el papel de estas mujeres que teniendo pues un pensamiento muy similar al de sus correligionarios, al de sus coetáneos masculinos en la época, sí han pasado como padres de Europa y sí son reconocidos como padres de Europa los hombres y no en España el caso de María Zambrano. Yo creo que ahí hay un papel de recuperación, no solo en el caso de María Zambrano, por supuesto en el de otras muchas mujeres que aparecen en ese diccionario que no son reconocidas como europeístas y que tenían una enorme preocupación por Europa. Obrigada. Yo creo que hay una figura que el diccionario no la recogió porque directamente no es conocida como una europeísta, pero que es una figura que me resulta muy cara, que es Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán escribe, bueno, en 1873 hace un viaje por Europa para conocer Europa y en el año 1902 escribe un libro que se llama exactamente Viajes por Europa. Es una figura importantísima, una feminista de las primeras feministas españolas, principios del siglo XX, ya muere en el año 1921, pero claro, yo no sé exactamente si el criterio de selección permitiría que encajara una figura como esa, pero yo creo que es una figura que merecería. Hay muchas viajeras por Europa, muchas corresponsales en Europa y muchas escritoras que escriben sobre Europa. Y Europa se construye también a partir de estos escritos. Así que yo recordaba un poco la figura de Emilia Pardo Bazán, que es muy querida. Nosotros la utilizamos como emblema de un grupo que trabajamos con los temas de género con ella en España. Y luego yo creo que
para completar en el futuro, puesto que te veo tan animada que yo creo que muchos otros tomos seguirán a este que has hecho ya, a este diccionario, sabes, las juristas contribuyeron a homologar el derecho europeo. Y yo recuerdo que cuando estabas haciendo eso yo te propuse una figura, pero tú decías que querías a alguien más marcadamente europeísta, que era Telo, María Telo. María Telo estuvo en conexión con los grupos, con la Asociación de Juristas Internacional, que hizo muchísimo por la construcción jurídica y la homologación jurídica antes de la entrada en Europa durante el franquismo. En los años 70 estaban trabajando estas mujeres. Entonces yo creo que hay mujeres que colateralmente, a lo mejor de una forma no tan medular, participaron en la difusión del conocimiento de Europa o en la homologación del derecho o en el conocimiento de los viajes que podrían quizá dar lugar a otro tomo, con figuras menos centrales, más colaterales, pero que también tuvieron una gran importancia, ¿no? Pienso en el caso también de Clara Campoamor, que vivió fuera de España mucho tiempo, en contacto con estas asociaciones jurídicas, que es una figura conocida en España, pero fuera nada. Y yo creo que investigando encontraríamos sorpresas, ¿eh? Yo creo que encontraríamos más sorpresas. Exato. Afinal, não podemos, uma investigação nunca está terminada. Nunca. Já mais mulheres para outra obra ou um seminário de investigação. Não vamos avançando, porque só se aprende a caminhar caminhando, meninos e meninas. Obrigada. Obrigada. Yo no sé si queréis cerrar ya va siendo la hora de cierre, pero nos quedan 5 minutos. A lo mejor alguien de la sala quiere hacer alguna pregunta, deberíamos darle la oportunidad, porque yo no quiero que seamos solamente las personas que estamos dirigiendo o impartiendo la actividad las que hablemos. ¿Hay alguna pregunta desde la sala? Meninas, alguém quer perguntar alguma coisa aos professores? Antes de encerrarmos, eu tenho a certeza absoluta que as professoras da Universidade de Salamanca que estão aqui conosco nunca vão esquecer este momento numa bela ilha dos Açores, juntos aqui neste webinário. A Escola de Quental, uma figura também importante, muitíssimo. Anter de Quental aqui nesta escola, também em sua memória, queria dizer que vocês todas e todos os representaram muito bem, porque foi um silêncio extraordinário de todos durante este tempo. Uma atenção enorme e por isso a minha gratidão para a sala toda. E não queremos abusar da vossa paciência. Se quiserem fazer alguma pergunta, podem fazer agora. Bueno, de todas maneras, yo creo que te tienen, Isabel, te tienen allí y en cualquier momento si surgen dudas, a que a lo mejor ahora, ahora no les viene a la cabeza, pero que quizás reflexionando y repensando sobre todo lo que han estado escuchando esta tarde, seguro que van a ir surgiendo y seguro que tendrán ocasión de poder hablar contigo y de poder compartir sus impresiones respecto a lo que hemos estado comentando y hablando. Bueno, pues si no hay ninguna más intervención, yo por mi parte os reitero el agradecimiento. Reitero el agradecimiento a la profesora Esther Martínez Quinteiro, a la profesora Isabel Baltasar, que ha hecho posible que reflexionemos y que hablemos de Europa en una tarde como hoy, que celebramos el Día de Europa, a quienes nos acompañan. Muchas gracias por esa atención y bueno, pues dejamos la puerta abierta a nuevas investigaciones, por supuesto, así que ahí queda un webinario con propuestas de futuro, que creo que es lo más interesante. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias a todos. Que sepan que la red de plataformas para actividades como esta está siempre abierta y que tiene una gran difusión y tiene la posibilidad de perpetuar mediante los podcasts. Esto se colgará en Radio Universidad de Salamanca, tendrán podcasts, se colgará también en el YouTube del seminario Historia Contemporánea de Derechos Humanos, que es una de las piezas esenciales de esta red de plataformas. Pero esta red de plataformas tiene contacto también con la Universidad Mato Grosso do Sul de Brasil, con el Instituto de Derechos Humanos de Fortaleza, es decir, con varias entidades europeas y también con entidades portuguesas y españolas.
Así que mi gratitud al seminario, mi gratitud a Maripaz Pando, siempre activa, siempre dinámica, siempre organizando estas cosas, y mi gratitud sobre todo y especialmente a la protagonista de la tarde, a mi querida y admirada Isabel Baltasar. Muchas gracias por tus palabras y hasta siempre. Estamos esperando, tenemos mucho gusto en colaborar con Portugal, en colaborar con Brasil y en colaborar también con España. Y no estaría mal que ese diccionario se publicara además de en inglés, en español. Por ejemplo, en una edición inglés-español, portugués, bilingüe. ¿Por qué? Porque entonces llegamos al mundo entero. Obrigada, querida Esther. Obrigada, querida Maria Paz. Foi um prazer enorme e acho que temos que nos juntar numa reunião de trabalho, as três. Melhor. Obrigada. Até mais. Obrigada. Adiós a todas.